Luiz Marques, autor do livro Ecocídio por uma Agricultura da Vida, pela editora Expressão Popular, é o convidado da entrevista 219 do programa Vozes dos Biomas e do episódio 21 da série 15 Caminhos da COP30 no Brasil, a temperatura de nosso termômetro da emergência climática, do programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente Abidoc. O historiador é professor livre docente aposentado e colaborador do Departamento de História do IFCH Unicamp e também autor do livro Capitalismo e Colapso Ambiental. Professor Luiz, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas e no Eu, Nós e o Nosso Meio Ambiente Webdoc. Eu gostaria que o senhor pudesse explicar para nós o que significa ecocídio e, complementando, né, o que está acontecendo em relação aos biomas brasileiros com essa terminologia? Tá muito bem, olha. Na verdade, o conceito de ecocídio, claro que você pode entender-o imediatamente por extensão, em analogia com o conceito de genocídio, né? Ou seja, basicamente, a ideia de uma matança, de uma agressão a um grupo específico, no caso do genocídio, a um grupo étnico ou uma nacionalidade específica, com o objetivo de destruí-lo ou de infligir enormes malefícios a eles. Na verdade, o ecocídio é um conceito que estava já relativamente estabelecido no Estatuto de Roma, né, o tratado internacional, né, que estabeleceu o Tribunal Penal Internacional, né, que foi ratificado pelo Brasil em 2002, entrou em vigor em 2003, é reconhecido hoje por mais de 100 estados nacionais, etc, etc. E o Estatuto de Roma, que é competente, digamos assim, para julgar 4 tipos de crimes, né? Genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crime de agressão. Na verdade, ele deveria ser competente para julgar um 5º crime, que seria, então, um crime contra o meio ambiente, né? O crime contra outras espécies. E isso acabou não ocorrendo, mas, finalmente, depois de várias tentativas, sobretudo por mérito de uma jurista infelizmente falecida, a Polly Higgins, inglesa, né, que por 20 anos, né, tentou estabelecer, dar um estatuto jurídico ao conceito de ecocídio. Em 2021, então, houve finalmente uma definição legal de ecocídio, a partir de uma solicitação de uma fundação chamada Stop Ecocide, né, Pare Ecocídio. E como é que eles descreveram juridicamente, né, de forma formal, o ecocídio? Eles definiram da seguinte maneira, de uma forma muito simples. Ecocídio significa atos ilegais ou irresponsáveis cometidos com conhecimento de que há uma probabilidade substancial de danos graves, generalizados ou duradouros ao meio ambiente causados por esses atos. Né? Então, essa é hoje a definição muito clara, digamos assim, de ecocídio, do ponto de vista formal, e cada uma desses termos, né, foram claramente especificados, né? Então, o adjetivo grave, né, então, significa cometidos com semelhante probabilidade substancial de danos graves, né? Dano grave significa danos que envolvem mudanças adversas muito sérias, perturbações ou danos a qualquer elemento do meio ambiente, incluindo impactos graves na vida humana, recursos naturais, culturais, econômicos. Impacto generalizado, né? O que é o conceito de generalizado? Significa danos que se estendem além de uma área geográfica limitada, cruzam fronteiras nacionais, ou são sofridos por um inteiro ecossistema ou espécies como um todo, ou ainda por um grande número de seres humanos, né? E por aí vai, né? O adjetivo duradouro significa danos irreversíveis, assim por diante, né? Então, esse conceito foi muito fortemente, muito claramente delineado, né? Circunscrito do ponto de vista jurídico, mas ele não tem ainda um reconhecimento por parte de um tribunal penal internacional, como deveria ser o caso desde o início dele, desde pelo menos o começo do século XXI, né? Há uma defasagem muito grande entre a definição do crime e a sua, vamos dizer assim, o fato dele ser assumido por um tribunal penal internacional. E quanto à sua análise, né, de ecocídio dentro do nosso território brasileiro, em nossos biomas, né? Qual é a inferência que o senhor faz?
Olha, então, quer dizer, o Brasil, né, temos que partir da seguinte premissa, né? O Brasil é o país biologicamente mais rico do mundo, de longe. Desde o final do século XX, começo do século XXI, foi estabelecida uma definição, né, do país mega diverso do ponto de vista biológico. E eles definiram 17 países mega diversos. Entre esses 17 países mega diversos, o Brasil é o primeiro, é o mais mega diverso dos 17 países mega diversos. Sendo que desses 17 países, 5 são amazônicos. E a Bolívia não está incluída nesse rol de 17 países apenas porque ela não tem mar, porque muitos critérios para estabelecer um país mega diverso é que ele tem uma grande biodiversidade marítima, né? Marinha, e a Bolívia não tem, mas se ela tivesse, ela seria o 18º país, portanto, seriam 6 países mega diversos amazônicos. O Brasil é o primeiro deles, como eu te disse, em termos de espécies endêmicas, né? Ou seja, espécies que só existem naquele território. Evidentemente, sendo um país que capitaneia, né, o país líder em termos biológicos no mundo, o Brasil tem uma responsabilidade muito grande em relação a esse patrimônio, e ele não está, né, respondendo a essa responsabilidade, e exatamente ele cai exatamente nessa categoria de danos irresponsáveis, criminosos e irresponsáveis. Por quê? Porque o Brasil perdeu, segundo dados, por exemplo, do Mapa Biomas, ele perdeu alguma coisa da ordem de mais de 1 milhão e 100 mil quilômetros quadrados de áreas naturais apenas desde 1985. Nenhum país do mundo perdeu tanta área natural em qualquer latitude do planeta, em qualquer momento da história humana. Então, o Brasil leva essa taça infame de ser o país que mais destruiu a natureza em menos tempo, ou seja, numa velocidade vertiginosa, e destruiu a natureza no momento em que já se sabia quais eram os danos que isso poderia causar. Porque quando você destrói a natureza no século XIX, XVIII, etc., na verdade não havia ainda uma percepção científica do dano que isso acarretaria. Ora, nós começamos a destruir o nosso meio ambiente de uma maneira sistemática, sobretudo a partir de 1970, com a abertura da Transamazônica. Porque a Mata Atlântica já tinha sido muito rapidamente destruída ao longo de 4 séculos, mas ela ainda estava relativamente íntegra até 1850, mais ou menos. Havia pequenos trechos dela que haviam sido destruídos, mas ela estava ainda basicamente íntegra. Em 1850, mais de 80% do estado de São Paulo estava coberto de matas, eram áreas naturais. Não apenas a Mata Atlântica, um pouquinho de cerrado, mas basicamente eram áreas naturais, era uma camada, vamos dizer, uma cobertura vegetal nativa. De 1850 para cá, a Mata Atlântica é dizimada, e de 1970 para cá, não só o cerrado, mas a floresta amazônica é igualmente dizimada, agora numa escala muito maior do que aquela que foi no período da Mata Atlântica, porque é uma escala de destruição industrial, não é, com uma potência industrial muito maior, tratores, terraplanagem, etc., como foi feita a abertura da Transamazônica, e até hoje nós carregamos cada vez mais as consequências desses atos que já eram, então, caracterizados como ecocídio logo depois, porque a primeira vez que aparece a palavra ecocídio foi em 1972, que aparece a palavra ecocídio no ambiente público diplomático, foi em 1972, quando, da primeira reunião de Estocolmo de 1972, a ECO 92 e a segunda reunião, 20 anos depois, o Olof Palme, que era então o primeiro-ministro da Suécia, faz uma crítica aberta aos Estados Unidos, acusando os Estados Unidos de cometer ecocídio no Vietnã. Por quê? Porque estavam bombardeando napalm e agente laranja nas florestas do Vietnã. Então, a primeira vez que esse conceito emerge na área, no espaço público, é em 1972. Ora, nos anos 70 é que nós começamos a fazer essa destruição de uma maneira muito sistemática, quando esse conceito já estava, digamos assim, já tinha caído na circulação sanguínea da linguagem diplomática, da política internacional, etc. Quem é que fez isso, sobretudo, né, Sucena? O agronegócio. Né? O agronegócio peguemos o caso da Amazônia, mais de 90%
do desmatamento da Amazônia por corte raso foi causado pela abertura de pastagens. Então, quando eu falo em agronegócio, eu falo sobretudo da pecuária, mas também, claramente, então, a monocultura da soja, do milho, etc. Mas, antes de mais nada, a pecuária. Professor, quando a gente vê assim a situação, a pauta, né, para a conferência, né, das mudanças climáticas que vai ocorrer, né, em novembro em Belém, a gente vê que o Brasil, principalmente as fontes de gases de efeito estufa, é o desmatamento, né? E os demais países, né, os mais emissores, principalmente os combustíveis fósseis. Aí a gente vê assim um quadro de propostas, né, das NDCs muito aquém, né, do que a gente gostaria, né, tanto para atingir o que o Acordo de Paris firmou, para que a gente não supere os 1,5 graus na temperatura média do planeta, coisa que já aconteceu, né? Que a ciência já nos mostrou que nós já ultrapassamos. Dentro de todo esse contexto, como é que o senhor avalia o ecocídio hoje, né? A leitura de hoje dentro dessa conferência, no contexto da Conferência Climática? Então, veja, o ano 2024, como você disse, foi o primeiro ano em que, na média global, né, e ao longo dos 12 meses, a temperatura média do planeta superou 1,5 graus Celsius, 1,55, né, graus Celsius, segundo a Organização Meteorológica Mundial, e 1,6, segundo o Copérnicos, que é a Agência Europeia do Clima. Provavelmente em 2025 nós vamos estar um pouquinho abaixo de 1,5 graus Celsius, pelas tendências já verificadas, mas a partir de 2026, 27, 28, nós vamos claramente entrar num patamar irreversível de um aquecimento médio global. Até 2030, na melhor das hipóteses, nós estaremos claramente, então, num patamar irreversível de pelo menos um aquecimento médio global de 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial. A COP30 em novembro, na Amazônia, vai, naturalmente, pela posição geográfica da COP, etc., vai colocar, tem razões para colocar, não é razoável imaginar que a questão do desmatamento seja colocado num plano mais evidente do que nas COPs anteriores. No caso, veja, no Acordo de Paris, o Acordo de Paris faz apenas uma leve menção à questão do desmatamento. O Acordo de Paris de 2015, a COP21. Ele fala, encorajamos os países a diminuir o desmatamento e a fazer uma gestão sustentável das florestas, etc. Apenas é um encorajamento, não havia nenhum parâmetro específico, nenhuma proposta concreta, etc, etc. Portanto, veja que o desmatamento, no Acordo de Paris, ele participa de uma maneira totalmente lateral, secundária, das tentativas de compromisso firmadas. No caso do Brasil, especificamente, 75%, em torno de 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil provém da atividade da agropecuária. Seja por causa do desmatamento e da degradação das florestas, seja por causa da enorme contingente do rebanho bovino no Brasil. O Brasil é o país com o maior rebanho bovino do mundo, o primeiro ou o segundo, com mais de 230 milhões de cabeças de gado. Tem mais gado, portanto, do que pessoas no Brasil. E o gado bovino, né? O gado bovino é um animal ruminante que, na sua atividade entérica, então, ele emite metano, não é? Ele arrota metano. E, portanto, se você somar o conjunto dos gases de efeito estufa, no Brasil, o grande responsável, 75%, repito, é o agronegócio. E o Brasil está entre o quinto e o sexto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, né? Ele é o quarto maior emissor em termos cumulativos, e ele é o quinto ou sexto, dependendo se você considera a União Europeia como uma unidade específica, e nesse caso ele passa a ser o sexto, ou se você não considerar a União Europeia como unidade específica, então o Brasil torna-se o quinto maior. Então, a China, os Estados Unidos, a Índia, a Rússia e o Brasil, como os maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta. Portanto, o Brasil tem uma responsabilidade enorme em relação a isso. Não é possível dizer, não, mas os outros é que são responsáveis. Não, nós estamos na primeira linha dessa responsabilidade,
E ele não está cumprindo isso, não só do ponto de vista do desmatamento. O desmatamento continua, ainda que tenha diminuído um pouco em 2024, ele continua em níveis patamares muito elevados, mas o Brasil também agora investindo enormemente em petróleo, portanto, claramente, então, entrando dentro de um padrão de comportamento negacionista ao extremo. Tendo em vista, né, essa análise que o senhor fez, qual a perspectiva que o senhor tem até o estado de mundo, né, que nós vivemos, né? Até um tanto distópico, né? A gente vive uma situação assim de guerras, né, muito importantes, né, geopolítica, né, bem conturbada, a não presença, né, novamente agora dos Estados Unidos, né, e dependendo da gestão volta para o acordo, sai do acordo, né, e a gente vê também a questão dos países mais vulneráveis, precisando, né, do fundo climático, que nunca chega, né, esse valor, né, por parte dos desenvolvidos. Não tenho por que ter nenhuma esperança de que a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, firmada em 92, ou a Convenção da Biodiversidade também, são os 3 tratados maiores, né? Convenção Quadro do Clima, as Mudanças Climáticas, a questão da biodiversidade, a Convenção também da Biodiversidade e a Convenção para o Combate à Desertificação, esses 3 grandes tratados tenham qualquer chance de chegar a um efeito positivo, de cumprir os seus objetivos. Depois de 72 para 2025, tá certo? Estamos falando de 30 e tantos anos, e é mais do que suficiente para entender que esses tratados fracassaram redondamente, fracassaram completamente, não tiveram nenhuma incidência positiva nos seus objetivos declarados pelos próprios países signatários desses tratados. A desertificação tem aumentado, a diminuição da biodiversidade é cada vez mais rápida e o aquecimento global está claramente agora avançando numa velocidade sempre crescente. Estamos falando de pelo menos 0,24 graus Celsius por década desde 1995. Se você se aproximar mais de 2024, vai aumentando essa velocidade, digamos assim. Então, é claro que não existe nenhuma... Não há por que ter expectativa em relação ao COP30. E não há por quê? Porque as sociedades não estão mobilizadas, não virá dos governos. Os governos estão completamente comprometidos com outras agendas que não são as agendas ambientais. Isso é de uma evidência, é de uma obviedade que me deixa um pouco assim perplexo quando as pessoas ainda afirmam, não, os governos estão agora trabalhando para isso. Até quanto as pessoas querem se enganar? É um direito humano se querer se enganar, mas é um direito humano também não querer se enganar. E, portanto, no meu caso, eu prefiro não me enganar. E eu afirmo, portanto, que tem uma solução? Tem, mas não no quadro institucional criado por essas 3 convenções. Ela tem que partir de pressões sociais, de formas de organização da sociedade muito mais eficazes, muito mais intensas do que aquelas que vêm sendo feitas até agora. Não sei qual é a receita para isso, mas se houver solução, essa solução virá das sociedades e não dos estados nacionais. Bom, professor, obrigada, né, por sua participação, né, e que a gente esperançosamente, né, como Paulo Freire, né, nos habilita, né, nessa questão da educação, né, socioambiental, né, a gente tem um pouco de esperança e amorosidade, né, porque realmente está bem complexa a situação, né, e Exatamente. Que a gente, essa questão do ecocídio, né, como o senhor estava explicando para nós, né, não seja aquele ponto de não retorno, né, que os cientistas vêm nos, né, afirmando consecutivamente, né, para várias situações aqui, principalmente também da Amazônia, né. Eu que agradeço pelo convite, viu? Fico à disposição.